Louvamos ao nosso Deus porque até aqui nos ajudou o Senhor. Somos agradecidos por Deus nos conceder a oportunidade de uma vez mais estarmos juntos. Estamos iniciando uma nova semana de estudo na Palavra de Deus. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco, a todos que compartilham os estudos com outras pessoas e também agradecemos a vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha e ainda a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Queremos aqui mandar um alô especial para o Genésio Mioto, em Caldas Novas, Goiás, parabenizando Nádia e Rubens, que completam mais um ano de vida. Que Deus os abençoe. Maria da Guia é de Arraial do Piauí, em Araraquara, São Paulo. Ribelino Silva é de São Gonçalo do Amarante, no Ceará. Milita é de Paiol do Centro, no Maranhão. Lourdes Nascimento é de Juiz de Fora, Minas Gerais, está parabenizando a filha Juscelia Nascimento, que está hoje completando mais um ano de vida. Parabéns, Juscelia. Também um alô especial para Marli Abreu Lima, é de Alto Horizonte, em Goiás. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Bondoso Deus e Pai que estás nos céus, a Ti nossa gratidão pela vida, por mais uma semana que estamos iniciando de estudo na Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo se faça presente conosco, nos ajudando a entender a Tua Palavra, colocá-la em prática em nossa vida, abençoando, Pai, todos aqueles que estudam conosco e que têm suas lutas, suas dificuldades, suas necessidades de vitórias, Pai, especialmente na vida espiritual, que não desanimem, que perseverem na fé e que busquem em Ti a solução dos problemas, Pai. Queremos pedir uma bênção especial para Nádia e Rubens, que estão aniversariando, e também Juscelia Nascimento, que Tu abençoes a cada um que sintam a Tua presença e que tenham muitos anos de vida e que possam vivê-los em Tua presença, Pai. Nós Te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos nesta série estudando sobre o Evangelho de Marcos e nós estamos seguindo a sequência aqui de capítulo por capítulo e procurando tirar lições para a nossa vida, aprendizados daquilo que Jesus fazia e o que Ele deseja de cada um de nós. E essa semana nós vamos começar então aqui o capítulo 4 de Marcos e nós encontramos aqui algumas parábolas. E essa semana então nós vamos procurar estudar algumas dessas parábolas e lembrando que Marcos, ele é um dos que escreveu, um dos evangelhos sinóticos, que é o livro de Marcos, e ele é o que escreveu menos parábolas do que os demais. Os outros, Mateus, Lucas, João, escreveram mais parábolas e ensinamentos através desse método que Jesus usava. Marcos, então, ele cita menos parábolas, mas nós temos aqui parábolas que precisamos entender e que são direcionadas também a nós hoje, não somente para o povo daquela época, mas também para nós. E lembrando que Jesus, ele sempre procurava extrair lições da natureza para que as pessoas pudessem compreender as coisas espirituais. O povo de Israel, eles tinham uma atividade agropastoril. Eles cuidavam de agricultura e também cuidavam de rebanhos de ovelhas e gados. E então, Jesus extraía desse cotidiano do povo de Israel lições para que eles pudessem entender o que realmente Deus estava querendo falar. E muitas das vezes, irmãos, nós também precisamos estar atentos àquelas coisas que acontecem ao nosso redor e extrair lições espirituais para a nossa vida, porque às vezes se nós ficarmos somente apegados à letra do que está escrito na palavra de Deus, nós não vamos entender. E para que possamos também entender, é necessário nós buscarmos sempre a direção, a orientação do Espírito Santo, porque é Ele que fala à nossa mente, ao nosso coração. E sempre lembrando que a Bíblia, ela se explica por si mesma. Às vezes nós lemos aqui uma passagem bíblica em determinado capítulo, determinado versículo, e nós não conseguimos entender, mas em um outro livro da Bíblia, em um outro capítulo e versículo, nós vamos encontrar a explicação. E é por isso que a Bíblia ela se explica por si mesma. Jesus, aqui em Marcos capítulo 4, versos 24 e 25, ele disse: Então lhes disse, prestem bem atenção no que vocês ouvem. Com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos, e mais ainda lhes será acrescentado.
Pois ao que tem, mais será dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Aqui Jesus, ele nos fala a respeito de como é que nós vamos agir para com as pessoas, porque conforme a medida que nós medirmos, nós também seremos medidos. E então Jesus ele disse que aquele que tem, mais lhe será dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Isso nós vamos entender durante o decorrer dessa semana, o que Jesus estava querendo dizer a respeito desse ser tirado, essa parte daqueles que não têm e dado para aquele que tem. A palavra de Deus, irmãos, ela é rica em nos mostrar que quanto mais nós estivermos estendendo a mão àquelas pessoas que estão necessitadas, aquelas pessoas que precisam de uma ajuda, de uma palavra de conforto, precisam de uma ajuda espiritual, quanto mais nós fizermos pelas pessoas, mais nos será acrescentado. E muitas pessoas pensam que quando elas vão ajudar alguém, vai fazer falta para o que ela tem, para o sustento da família, para a sua manutenção, mas é o contrário. Aquele que abençoa alguém, Deus o abençoa muito mais. Nós precisamos aprender isso em nossa vida. Precisamos estar servindo ao nosso semelhante, porque quanto mais nós fizermos por alguém, Deus fará muito mais por cada um de nós. Aqui no capítulo 4 de Marcos, a partir do verso 1, capítulo 4, verso 1, aqui nós encontramos Jesus falando de uma parábola que muitos já ouviram falar dessa parábola, e eu vou ler aqui para vocês. Marcos capítulo 4, versos 1 a 9 diz assim: Mais uma vez, Jesus começou a ensinar à beira-mar. Em pouco tempo, uma grande multidão se juntou ao seu redor, e então ele entrou num barco e sentou-se enquanto o povo ficou na praia. Ele os ensinou contando várias histórias na forma de parábolas como esta. Ouçam. Um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava as sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, e as aves vieram e as comeram. Outras sementes caíram em solo rochoso, e não havendo muita terra, germinaram rapidamente, mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinham raízes profundas. Outras sementes caíram entre espinhos, que cresceram e sufocaram os brotos, sem nada produzirem. Ainda outras caíram em solo fértil e germinaram, cresceram e produziram uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Então ele disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção. Como eu disse para vocês agora há pouco, Jesus ele extraía lições da natureza, do cotidiano do povo de Israel para extrair lições espirituais, para que as pessoas pudessem entender o reino de Deus, a vontade de Deus. E então ele fala aqui de um semeador. Eu sei que muitos que nos ouvem ainda hoje trabalham no campo, têm a sua terrinha, planta, colhe, e muitos que nos ouvem já participaram dessa fase, foram criados na roça, no interior, e sabem o que é realmente fazer uma plantação. E segundo nós lemos aqui, diz aqui que o semeador saiu a semear. Parece que ele saía assim jogando as sementes, né, sem fazer aquela cova que precisa ser feita para colocar a semente, para que ela possa crescer. E então, ele saindo a semear, algumas sementes caíram à beira do caminho. E o que aconteceu? As aves vieram e comeram logo aquelas sementes. Outras sementes caíram no meio de pedras, e ali entre as pedras existe um pouco de terra. A semente germinou, brotou, mas logo foi atingida pelo calor do sol e secou e não vingou. Outras sementes caíram no meio de espinhos e também brotaram, também germinaram, cresceram um pouco, mas os espinhos sufocaram aquela semente que germinou e também aquela semente morreu.
Agora, a outra parte, ela cai então em terra boa. E ela então germina, e ela brota, ela cresce, e ela produz 30, 60, até 100 vezes mais. Muitas pessoas, quando estudam ou leem parábolas, querem ir logo para a interpretação, logo para entender o que aquela parábola queria dizer. Porque esse era o objetivo dessas histórias que Jesus contava. Jesus ensinava verdades espirituais para a vida e algumas vezes Jesus ele não explicou certas parábolas. Às vezes fazia apenas algumas observações, como que o reino de Deus é como, ele completava. Ou se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, ao invés de nós nos apressarmos para entendermos logo essa parábola do semeador, é melhor analisar essa história em si mesmo, a fim de captar a direção para a qual apontam as suas várias características narrativas. Então, quando nós fazemos isso com essa parábola do semeador, nós vamos ter aqui esclarecimento de vários conceitos. Por exemplo, em todos os casos, a semente é a mesma. Em todos os casos, aqui caiu à beira do caminho, entre as rochas, pedras e também entre os espinhos, e aqui caiu em terra boa. A semente é a mesma, mas, como eu disse, elas caem em solos diferentes. E esses solos, então, influenciam bastante no destino daquela semente, se ela vai crescer e produzir ou se ela vai morrer. Então, em vez de uma história contínua, essa parábola do semeador, ela é formada por 4 histórias. A primeira, que caiu à beira do caminho, a segunda, que caiu entre pedras, a terceira entre espinhos e depois a última em um solo bom e que produziu. Então, vemos aqui que esse período de tempo envolvido aumenta a cada história sucessiva. Como assim? Aqui caiu à beira do caminho, logo foram comidas pelas aves. Aqui caiu entre as pedras, ela cresceu um pouquinho, germinou, mas o sol escaldante matou, logo ela secou. A outra que caiu entre espinhos, ela cresceu um pouco mais, então vejam que é um crescimento progressivo. Cada uma durou um período um pouquinho maior de tempo, mas essas 3 primeiras não resistiram. Somente a última, a quarta que caiu em terra boa, foi a que ela conseguiu então produzir e chegar ao resultado final. Então as sementes, elas caíram no solo cheio de espinhos, demoraram ainda mais para chegar ao seu fim e um fim completamente improdutivo, sufocadas pelas ervas daninhas. Aquelas sementes que caíram em boa terra levaram mais tempo, talvez uma estação de crescimento inteira, como geralmente acontece em uma colheita. Então, 3 dessas histórias aqui, nessa parábola do semeador, 3, elas têm um fracasso. Elas não prosperaram, fracassaram. Somente a quarta foi a que trouxe uma colheita boa e uma colheita abundante. E amanhã, então, nós vamos estar falando um pouquinho mais dessa parábola do semeador e traremos aqui uma explicação. O que é que essas áreas onde essas sementes caíram simboliza na nossa vida também hoje. Nós queremos agradecer a todos vocês que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Retornaremos então amanhã para dar sequência a este estudo, mas não nos esqueçamos. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. Que Deus nos abençoe.